Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, verso 19 ao verso 26, continuando a nossa exposição do texto. Convido o irmão, irmã, a acompanhar, manter a sua Bíblia aberta. Certamente você vai ser obrigado a olhar algumas expressões do texto para uma melhor compreensão. Então, estudar a palavra, meditar na palavra, é também parte da nossa adoração, da nossa submissão, da nossa sujeição à palavra e à vontade do Senhor nosso Deus. Nosso desejo é que Deus fale conosco através do texto. Vamos ler? Diz assim: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Eu quero dar uma notícia ruim para você nessa noite. Em nenhum lugar das Escrituras você tem a garantia de uma vida tranquila. Em nenhum lugar das Escrituras você tem a garantia de uma vida suave como cristão o tempo todo. C.S. Lewis, o grande filósofo e pensador de Oxford, ele vai dizer num dos seus livros: se eu fosse lhe recomendar uma religião para fazê-lo se sentir confortável, certamente não lhe recomendaria o cristianismo. O cristianismo, meus irmãos, é uma religião que ela vive em antagonismo com o mundo. Ela vive num conflito de ideias com o pensamento secular. O cristianismo é uma religião e é a religião que nos conduz a Deus e nos coloca em choque, nos coloca nadando contra a correnteza o tempo todo. Então o cristianismo sempre vai nos levar a um momento de conflito. O apóstolo Paulo chega ao momento de dizer com o nosso irmão, pastor Timóteo, lá da igreja de Éfeso, que todos quantos quiserem viver piedosamente, uma vida realmente comprometida com os valores do Evangelho, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Em algum momento, na caminhada do crente, ele vai sofrer oposição. Talvez não seja uma oposição tão ferrenha a ponto de levá-lo a uma prisão, quem sabe não uma oposição tão drástica ao ponto de levá-lo a uma execução ou à morte, mas quem sabe aquela oposição de um amigo no trabalho, de um colega na faculdade, de um companheiro na família, ou de alguém na vizinhança: eu não concordo com você, você é um quadrado, coisa do tipo. Alguém em algum momento vai te confrontar por não aceitar e por não considerar como válidos os princípios do Evangelho. Nós vamos encontrar também, meus irmãos, nessa mesma tônica da oposição à fé cristã, na poesia hebraica, especialmente nos livros lá dos Salmos, algumas expressões que diz que o cristão experimenta choro. Ele pode experimentar o choro durante uma noite, diz o Salmo 30. Ou quem sabe aquela outra expressão que diz que o peregrino da fé cristã, ele pode até mesmo andar pelo vale da sombra e da morte, como diz Davi no Salmo 23, ou quem sabe o salmista no Salmo 116, quando ele diz que cadeias infernais e tramas de morte me cercam. Então, tudo isso pode fazer parte da vida do cristão. Não é uma vida de mar de rosas. O cristianismo não é uma religião de conforto e alegria o tempo todo.
Você vai sim e poderá sim experimentar oposições. O próprio Jesus também nos avisou: nesse mundo passareis por aflições. Então nós estamos muito conscientes dos riscos que temos em sermos cristãos. A Bíblia diz lá na palavra de Jesus, em João 15, se perseguiram a mim, fiquem prontos, vão perseguir vocês também. Se matarem a mim, olhe, cuidado, matarão vocês também. Mas não temais, disse Jesus em Lucas, não temais. Mas aquele que pode matar, não o corpo, mas aquele que pode matar a alma e lançá-la no inferno. Então o cristão, ele é chamado a ser um guerreiro na seara do Senhor, a ser um combatente nas carreiras do Evangelho, na certeza de que ele vai sim ter uma vida segura quanto à eternidade, mas quanto a esse momento que vivemos, em alguma situação, o cristão pode sofrer confronto e pode sofrer dano na sua caminhada. Irmãos, voltando para o teor da carta, nessa carta escrita por Paulo, lá pelos idos do ano 60 ou 61, na era cristã, Paulo estava justamente preso, estava agrilhoado, quem sabe, a um soldado algemado com ele, e a cada 6 horas trocava o turno. Um outro soldado vinha ficar com Paulo, e aquele iria para o seu momento de descanso. Tanto é que Paulo vai dizer, conforme compartilhamos no domingo passado, que a guarda pretoriana, ou a elite de segurança do próprio imperador, passara por ele durante esse tempo da prisão, e ele sempre falava ali do Senhor Jesus Cristo, anunciando o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, meus irmãos, escreve da cadeia, não apenas essa carta aos Filipenses, mas também outras 4 cartas, onde ele ajuda essas igrejas, fortalece a fé desses irmãos. Apesar dele preso, ele continuava sendo o embaixador do reino do Senhor Jesus Cristo. E ele lembrava ali, junto com os Filipenses, nessa carta, das lutas, mas também das alegrias, das dificuldades, mas também das realizações que aquela comunidade já havia e estava experimentando por causa do Evangelho. Mesmo preso, como dito, a expectativa de Paulo aqui, meus irmãos, era de ser instrumento da bênção e da glória de Deus entre aqueles irmãos de Filipos. Enquanto alguns perseguiam, enquanto alguns procuravam aumentar, quem sabe, ainda mais o sofrimento de Paulo ali na cadeia, Paulo olhava para todo esse contexto e olhava para frente, olhava para o futuro e se alegrava na certeza do triunfo. Ele vai dizer, conforme a nossa reflexão de domingo passado, no versículo de número 21, para mim o viver é Cristo, e morrer para mim é lucro. Então estou tranquilo, estou preso, sei que eu posso ser afrontado, confrontado, julgado, levado à morte, mas eu estou tranquilo, e eu sei que tudo isso trará fruto de bênção para a igreja, para o povo de Deus, e glória para o nosso Senhor. Irmãos, a partir desse contexto, então, eu quero compartilhar conosco, nessa oportunidade, o tema, o triunfo do eleito sobre as adversidades da vida. O triunfo do eleito sobre as adversidades da vida. Tem algumas proposições que eu quero apresentar para nós compreendermos o texto, e a primeira delas é que a base do triunfo na vida do eleito não está nele mesmo, não está na sua coragem, está na sua galardia, não está na sua capacidade de enfrentar o momento crítico, na sua resiliência, mas a base do triunfo na vida do eleito está na obra de Deus, através do Espírito Santo que em nós habita. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele falara nos versículos anteriores que muitos estavam anunciando a Cristo com uma motivação espúria, errada, no sentido e no intuito de provocar ainda mais aflições e sofrimentos na vida do apóstolo. Olha de novo então comigo o versículo 18. Olha o versículo 18 em Filipenses 1, ele vai dizer: que me importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijarei, sim, sempre me regozijarei. Se você olhar para o versículo de número 14 e 15, ele vai dizer que a maioria dos irmãos, fortalecidos e estimulados pela prisão dele, eles tinham mais coragem de anunciar o Evangelho, tinham mais coragem de falar com desassombro, com destemor a palavra de Deus. No versículo 15 ele fala: alguns, porém,
pregam por porfia, pregam por discórdia, pregam o evangelho no intuito de fazer com que isso acirre ainda mais a força do Império Romano contra Paulo, que está preso. Foi ele que trouxe esse evangelho para Roma, foi ele que trouxe isso para cá. Então a intenção era provocar ainda mais o governo ou as forças romanas contra Paulo, quando eles pregavam o evangelho. Paulo diz: não tem importância, não tem importância nenhuma. Todavia, que me importa? É a pergunta de Paulo. Já que Cristo está sendo pregado, amém, que Deus seja louvado por isso. Meus irmãos, como nós dissemos na semana passada, Paulo não questiona aqui o teor da pregação dessas pessoas. Ele não recrimina, dizendo: olha, estão pregando mentiras, estão pregando heresias, mas Paulo simplesmente diz: eles estão pregando a Cristo. Porque eles, querendo provocar sofrimento em Paulo, repetiam exatamente o ensino de Paulo. Isso é o que Paulo ensina, essa é a doutrina do apóstolo, mas eles pregavam a verdade, não mentiam. Então Paulo, meus irmãos, a partir daqui, ele inicia um novo parágrafo no versículo 19, a partir da leitura que fizemos hoje, e ele afirma que isto que, não é? Olhe para o versículo 19, porque eu estou certo de que isto mesmo, isto o quê? Essa atitude errada, essa atitude de pregar o evangelho com intenções espúrias, com intenções erradas, isso mesmo, Paulo vai dizer, eu tenho certeza que pela provisão do Espírito Santo de Deus, há de reverter em bênção, há de reverter em coisas proveitosas, pode reverter inclusive e libertar, ou chegar até mesmo na minha libertação. Paulo usa aqui então um pronome demonstrativo lá do grego, pronomezinho dito tuto, e é o pronome demonstrativo isto, que você tem aqui na sua versão em português. Esse pronome então pode se referir a dois objetos. Isto, a gente pergunta isto o quê? O primeiro, talvez seria o anúncio do evangelho. Então, o conteúdo do evangelho, a pregação de Cristo Jesus, a verdade salvadora em Cristo Jesus, isto mesmo, pela ação do Espírito Santo, pode trazer bênção. Segunda observação é o conjunto das circunstâncias que ocorreram com Paulo. Se você se lembra, ele vai dizer no versículo 12, quero, irmãos, ainda cientificar-vos que as coisas que me aconteceram. Então, o que acontecera com Paulo? Ele fora preso, ele ficara 2 anos em Cesareia, na região ainda da Palestina. Ele havia sido trazido para Roma, havia ficado, ou estava ficando ali, ainda por mais 2 anos na cadeia. Esse sofrimento todo, essas lutas todas, essas circunstâncias envolvendo a sua prisão, pode ser então o outro objeto trazido aqui neste pronome demonstrativo. Paulo estava, meus irmãos, então, confiante de que, apesar das circunstâncias negativas, ruins que ele vivia, a causa do Senhor triunfaria. A causa do Senhor também o levaria a ser um vencedor nessa questão toda. E ele tinha essa expectativa de que ele seria, inclusive, libertado. Olha o finalzinho do versículo 19, me redundará em libertação. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Filipenses, ele fala que Paulo demonstra confiança nessa libertação por 2 razões básicas. Uma humana e outra divina. Então, olhe só no versículo 19, pela provisão do Espírito de Cristo, essa é a razão divina, mas ele fala um pouquinho antes, pela vossa súplica. Ou seja, vocês também são agentes da minha libertação. E Deus vai usar isso em alguma medida e pode inclusive me libertar do cativeiro. Essa questão da libertação aqui, meus irmãos, a palavra que Paulo usa aqui é a mesma palavra para salvação. Então, alguns estudiosos, teólogos e pensadores do texto bíblico, eles vão pensar aqui que Paulo está olhando não para a sua libertação da cadeia, mas que Paulo está olhando para a libertação última, que cada um de nós experimentaremos na concretização da nossa salvação no reino eterno. Então isso vai contribuir para a minha salvação final. Mas nós sabemos, meus irmãos, que o que realmente garante a nossa salvação na eternidade
não são as orações de pessoas. Então nós descartamos esse pensar, descartamos esse viés interpretativo e ficamos com a ideia de que Paulo pensava assim na sua libertação ali da cadeia. Então a ação humana se fazia através das orações dos santos de Filipos, e a ação divina se dava pela agência do Espírito Santo, que como consolador atuava na defesa dos eleitos e atua na defesa dos eleitos nas mais diversas situações da vida. Mediante essa ajuda combinada entre a ação da oração dos cristãos e entre a ação do Espírito Santo, Paulo espera obter então a sua libertação. Como disse para você, lá no grego a palavrinha soteria, a palavra salvação, que pode ser traduzido aqui então como libertação ou como salvação. E nós compreendemos que a salvação então se dá na salvação da prisão, na libertação da prisão, e não no enfoque como alguns queiram dar lá na ideia de uma salvação eterna. Essa forma de interpretação da palavrinha soteria, então, é considerar a palavra com uso equivalente a essa libertação do tribunal humano. Paulo seria libertado das cadeias que o prendiam, da prisão na qual ele estava detido já há quase 2 anos. Então, desse modo, a gente pode entender que Paulo esperava que a sua confiança em Deus seria honrada e a fidelidade divina também seria confirmada pela virada dos eventos na vida dele, redundando na sua libertação. E quando nós continuamos a estudar a vida de Paulo, nós vamos compreender que Paulo foi liberto sim. Ele saiu da prisão, possivelmente ele foi até a Espanha, esse era o projeto de viagem de Paulo, e ele evangeliza na Espanha, volta para a região europeia, o mais baixo da Europa ali na região de Roma, volta para Jerusalém, e nessa trajetória toda, ele é preso então pela última vez, colocado numa masmorra, fica lá durante algum tempo e depois então ele é executado. Então Paulo foi sim liberto da prisão. Mas Paulo diz aqui, meus irmãos, que os crentes oravam por ele. Importante eu e você lembrar que nós temos que valorizar a oração, não apenas como um último recurso, quem sabe no momento de sofrimento nosso, de angústia, de provação, mas a oração como busca do poder e da graça de Deus sobre a vida daqueles que tanto precisam. Então nós não oramos apenas cada um, apenas por si, mas a igreja é um corpo, e a igreja se envolve na oração de uns para com os outros. Lembra de Pedro em Atos capítulo 12? Herodes, o dominador daquela região da Palestina, rei pelo poder do próprio Império Romano, em uma situação de que ele queria ganhar votos com o povo, os apóstolos já estavam de certa forma sendo usados como objeto de escárnio, de vergonha, e ele manda prender então 2 apóstolos, apóstolo Tiago e o apóstolo Pedro. Em alguma situação, ele aproveitando o momento crítico, ele manda decepar a cabeça de Tiago, e Tiago é morto ao fio da espada. Pedro fica preso, mas o interessante que nós queremos destacar aqui, meus irmãos, é que a igreja se perturbava com essa ação contra o evangelho, a igreja sofria com essa ação contra os irmãos, e a igreja se colocava em oração. Você tem orado pelos irmãos do Afeganistão? Você tem clamado a Deus pela vida de irmãos que estão lá, quem sabe também sofrendo com risco de vida? Você tem orado pelos irmãos que estão na Coreia do Norte, presos em campos de concentração? Você tem orado por irmãos que estão sofrendo oposição, por exemplo, em Cuba? Nós temos mais de 80 países no mundo, meus irmãos, que oprimem direta e drasticamente nossos irmãos na fé. Aqui no Brasil a gente vê uma oposição aqui, outra ali, quem sabe uma tentativa de uma lei aqui, outra ali, mas nós não temos perseguição evangélica, nós não temos ainda perseguição religiosa contra o cristianismo de uma forma clara, como no passado houve e como no presente há em tantos outros países. A igreja precisa se incomodar, a igreja precisa orar. Voltando no caso de Pedro, a igreja estava em oração, registra lá em Atos 12, que havia oração incessante da igreja a favor de Pedro. E Deus fez um milagre, Deus liberta.
E nós vamos encontrar, meus irmãos, muitos e muitos outros casos, tanto nas páginas bíblicas, quanto nas páginas da história. A igreja em oração, ela é uma coagente com Deus para mudar a história. A nossa oração não tem poder sozinha. A nossa oração não muda as decisões de Deus. A nossa oração não muda os acontecimentos pela força do próprio orar. Mas, como diz um certo teólogo, a oração é a oportunidade que Deus nos dá de participar do seu governo. É Deus governando o mundo e Deus nos chamando para orar. Deus nos chamando para participar das suas ações, mudando os eventos, transformando as coisas. Então, volto com você. A base do triunfo dos eleitos está no governo soberano de Deus sobre todas as coisas, e Paulo está confiando exatamente aqui, como ele diz no versículo 19, na provisão do Espírito Santo, aliado às orações dos crentes, mas sabendo que é o Espírito Santo, é o próprio Deus, quem agiria na sua libertação, que para ele estava às portas. Eu serei libertado, tinha Paulo esta convicção. Irmãos, as orações dos crentes, dentro da vontade de Deus, são ferramentas poderosas para a realização, então, do governo de Deus na terra. Eu volto a perguntar, você tem orado? Você tem gastado tempo, tem se agonizado, tem se inquietado, tem vertido lágrimas, tem se colocado diante do Senhor, no desejo de ver as coisas mudando, porque você está participando com Deus nesse governo? Eu preciso orar mais. Eu tenho certeza que você diria a mesma coisa. Eu preciso orar mais. A igreja é um povo chamado a orar. O Espírito Santo, meus irmãos, está em constante ação a favor dos eleitos de Deus, ao que Paulo usa aqui o termo grego epiroregia, que significa um suprimento rico e abundante. Quando Paulo vai dizer aqui a minha expectativa. Então, uma vez que o doador é o Espírito Santo, podemos inferir corretamente essa ideia de abundância, porque com Deus não tem mixaria, com Deus não tem miséria. Quando Deus age, Ele age poderosa e abundantemente. O Senhor Deus, irmãos, pode fazer muito mais, como diz Paulo na carta aos Efésios, muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, e isso Ele faz mediante o seu poder que opera em nós. Que poder é esse? O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em cada um daqueles que realmente já tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Assim então, meus irmãos, na primeira proposição, a base do triunfo na vida do eleito é o próprio Deus, que provê todas as coisas. Quando você precisa de ajuda, Ele provê um irmão, uma irmã, Ele mexe com a igreja para que a igreja interceda por você. Deus é aquele que opera juntamente com os seus filhos na consecução dos seus propósitos. Segunda proposição que eu trago para nós refletirmos aqui, irmãos, é a esperança do triunfo na vida do eleito. O eleito de Deus, quanto mais maduro na fé, mais ele descansa, ele não relaxa. Mas ele descansa, ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso, ele sabe que Deus é aquele que vai cuidar dele, apesar dos problemas, dificuldades e lutas que ele possa ter. Ele sabe que Deus vai conduzir a sua vida. E Paulo, meus irmãos, aqui ainda mantém o seu olho no futuro, olha para frente, no tempo da prova que há de vir, ele ainda passaria pelo julgamento. Lembra? Nós compartilhamos isso outro dia. Ele estava preso em Cesareia e interrogado ali pelo rei Agripa, interrogado ali por Festo, o governador. Ele chega a dizer: eu não quero saber de vocês, eu quero César para me julgar. E ele era um cidadão romano e podia e tinha o direito de exigir que o próprio imperador julgasse a sua causa. Por isso ele é mandado para Roma, por isso ele é levado para lá, embora ficando 2 anos ainda na prisão, mas ele estava exatamente recorrendo a um direito jurídico que lhe cabia. Então Paulo olha para o futuro, ele ainda seria confrontado pelo próprio imperador, ele seria julgado pelo conhecimento jurídico daquele homem, por pior que ele fosse, era um homem que buscava a lei dentro dos conceitos romanos. E Paulo então sabia que passaria em breve pelo julgamento. Olha o versículo 20.
segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, segundo a minha ardente expectativa de que em nada serei envergonhado. Envergonhado de quê? Já era perseguido pelo Evangelho, já era preso pelo Evangelho, já era maltratado pelo Evangelho. De que mais Paulo teria que passar vergonha? Lembra-se quando Jesus, estimulando e fortalecendo os seus apóstolos, ao fato de que eles também seriam perseguidos, Jesus disse: olha, não se preocupem. Quando vocês passarem na frente dos governadores e reis, não se preocupem com aquilo que vocês hão de falar, porque o Espírito Santo há de colocar nos seus lábios as palavras. É nesse sentido, meus irmãos, que Paulo tinha essa confiança: eu não serei envergonhado, porque eu tenho assistência do próprio Espírito Santo, naquele momento de confrontar o todo-poderoso César. Lembrando que César era o imperador do mundo, era o homem de maior poder no mundo daquela época. Mas Paulo vai dizer: será Cristo engrandecido no meu corpo, e ele expressa: seja vivendo, seja morrendo, quer pela vida, quer pela morte. Ralph Martin, um comentarista cristão, ele vai dizer que uma perspectiva que encheria a maioria das pessoas de ressentimentos e alarmes é de fato uma ardente expectativa aguardada por Paulo, ou seja, o momento de estar na presença do próprio imperador. Talvez para a maioria dos cidadãos comuns seria um momento de medo, seria um momento de tensão, saber que o imperador poderia a morte, ou com um sinal mandá-lo à vida. Mas Paulo está aqui tranquilo, Paulo está aqui confiante, Paulo está de fato sabendo que o Senhor Todo-Poderoso é quem estava cuidando dele. Paulo fala então dessa ardente expectativa e usa a palavra aqui, apocaradoquia, que traz a ideia de esticar o pescoço para ver alguma coisa. Quando você está no meio de uma multidão, ou num lugar onde tem vários obstáculos à sua frente, e você se esforça para ver, essa palavrinha que Paulo usa aqui, ele quer captar o que vai acontecer na frente, ele tem essa expectativa, sabendo do que vai acontecer, ou esperando ver o que vai acontecer ali na sua frente. Paulo confia, meus irmãos, que não se abaterá pelo medo em estar diante do poderoso César, em estar diante do imperador do mundo. Ao contrário, ele deseja que a sua prova seja enfrentada com essa coragem que vem do Espírito. E por isso ele fala: pela expectação do Espírito Santo, eu tenho essa convicção de que não serei envergonhado, mas que Cristo será engrandecido no meu corpo, seja vivendo, seja morrendo. Então ele afirma que quer ter aqui toda ousadia. Essa palavrinha ousadia é a capacidade de falar bem em público. Então Paulo está dizendo: eu quero ter a coragem certa, as palavras certas e usá-las no momento adequado para falar com o maioral dos homens, para falar com o imperador do mundo. A honra de Cristo, meus irmãos, será alcançada, continua Paulo, seja eu vivendo, seja eu morrendo, mas eu quero ter a coragem de falar o que é certo, na hora certa, para aquelas pessoas que estarão ali juntamente com César. Então, diante dessa certeza, Paulo lança uma contundente afirmativa, cheia de convicção, de que qualquer que fosse o resultado, ou vida, ou morte, Paulo vai dizer: será excelente, será a vontade de Deus, e Cristo será engrandecido, seja eu morrendo, seja eu vivendo. Olha o versículo 21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Não tenho medo. Se eu tiver que viver, é bênção na minha vida, é bênção na vida da igreja, mas se eu tiver que morrer, é lucro para mim, é bênção também para a minha vida. Então Paulo não tinha qualquer receio de enfrentar o maioral dos homens na sua época. Existem aqui duas possibilidades, meus irmãos, que Paulo desenha quanto ao futuro: ou viver ou morrer. Se as orações dos filipenses em prol da sua sobrevivência fossem atendidas, então Paulo poderia esperar um prolongamento da sua obra missionária, se Deus
resolvesse ouvir as orações da igreja e estender a vida de Paulo, Paulo diz que está tranquilo, porque vai ser uma continuidade da obra missionária. Olha o versículo 22. O viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Paulo diz assim no versículo 22. Então, se Deus quiser que eu viva, isso vai trazer frutos. O meu trabalho vai se estender ainda mais, vai alcançar mais lugares, mais pessoas. Mas se o veredito de César for desfavorável para Paulo e mandá-lo para a guilhotina, mandá-lo para a morte, significando aqui a sentença de morte para ele, ele tem essa convicção também de que o fim da sua vida aqui não causava nenhum terror, não causava nenhum medo para Paulo, porque o seu martírio, diz ele aqui, seria lucro e traria glórias também para Cristo Jesus. Irmãos, nós muitas vezes pensamos nessa situação tão horrível de um cristão sendo executado, de um cristão morrendo de uma maneira tão aviltante, às vezes tão vergonhosa, em praça pública, desnudo, crucificado, maltratado. Meus irmãos, isso glorifica a Deus. Quando você olha a carta de Pedro, Pedro vai dizer isso. Se for da vontade de Deus, que sofrais, não tenham medo. Isso glorifica o Senhor. Ou seja, Deus é honrado com a fidelidade, com a lealdade de cada um dos seus filhos. Surge então aqui um dilema que Paulo propõe para nós, ao que ele diz, não saber o que escolher. Olha o versículo 22, a parte final. Não sei o que hei de escolher. É para viver ou é para morrer? Morrer é lucro, ou morrer é Cristo, é glória, é vida eterna, e morrer é lucro. Eu não sei o que escolher, qual é o melhor? Fica Paulo aqui com esse dilema. O dilema aqui, meus irmãos, é proposto numa sequência onde Paulo usa aqui o verbo sineromai. Essa palavrinha lá do grego, ela descreve uma forte pressão dos dois lados, onde você está coagido. De um lado é melhor isso, de outro lado é melhor aquilo, e Paulo fica então nessa pressão. Ele usa a palavrinha aqui no verso 23, olha aí, eu estou constrangido, eu estou entre apertos, sem saber o que escolher, eu estou num dilema. Literalmente a palavra aqui é essa ideia do dilema. Eu não sei o que escolher. Eu quero morrer. Se eu morrer, estou na glória eterna com o Senhor. Eu quero viver. Se eu viver, vai ser benefício para a igreja, vai ser bênção, vai ser uma continuidade do trabalho missionário, anunciando o evangelho. Irmãos, eu não sei o que escolher. Paulo termina aí o versículo 22. Então essa palavrinha descreve exatamente aquela ideia de um viajante passando numa passagem muito estreita, onde há um paredão de cada lado, apenas uma portinhola no meio daquelas pedras, e ele só pode ir para frente. Eu não tenho opção, é o que Paulo propõe aqui. Então, se a questão, meus irmãos, fosse deixada à sua própria inclinação natural, a opção mais clara talvez seria para ele escolher a morte e partir. Olha o verso 23, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir. Se depender de mim, eu quero partir, é o que Paulo diz. Se depender de mim, lá é melhor, na presença eterna do Senhor, a vida já é plena, é sem essas torturas e esses sofrimentos que temos que encarar aqui. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que nós, os crentes, gememos e suportamos angústias por causa da vida presente nesse mundo de pecado. E aqui ele fala, lá é melhor. Lá é muito melhor. Se depender de mim, eu escolho ir para lá. É o que ele fala aí no versículo de número 23. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O verbo grego que Paulo usa aqui, analusai, que é partir, é uma metáfora extraída do ato de soltar as estacas ou as cordas das tendas, para desmontar as tendas e levantar acampamento. Lembra que Paulo era um fabricante de tendas. Ele fazia barracas de acampamento, não para pescarias, mas para viagens. Naquela época, a vida era muito nômade. Hoje, o nomadismo da vida se dá nos bons hotéis. Mas naquela época, cada um tinha que carregar a sua própria barraca.
a sua própria casa. E Paulo fabricava tendas, e ele sabia exatamente isso. Ele usa esse verbo que é o soltar das estacas para desmontar as barracas e continuar a viagem. Quando ele fala, eu quero partir, ou seja, eu quero sair do meu acampamento aqui e estar com o Senhor. Eu quero que você corra para mim, para um outro texto, 2 Coríntios capítulo 5. Vai lá comigo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo de número 1. É a mesma palavra que Paulo vai usar ali também em 2 Coríntios capítulo 1, quando ele diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo for desmontada, ou se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, se a nossa barraca for desmontada aqui, e eu tiver que partir para lá, essa é a ideia que Paulo usa aqui em 2 Coríntios capítulo 5, lá é melhor. Então Paulo diz isso, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Se você olhar em 2 Timóteo, caminha um pouquinho mais à frente aí, depois de Filipenses, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo vai usar também aqui a mesma palavrinha que ele usou aqui em Filipenses 1, 23. Olha o versículo 6, diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida, é essa palavra que Paulo usou aqui de desmontar a barraca, ele usa essa mesma palavra aqui também com Timóteo, o tempo da minha partida é chegado. Paulo estava na prisão aqui também, na época que ele escreve para Timóteo. Não era a mesma prisão que ele estava aqui, quando escreve para Filipos. Quem sabe 1 ano ou 2 depois, 3, e ele volta da região europeia, e ali, nas circunstâncias, indo para Jerusalém, ele é preso, é jogado de volta na prisão de Roma, e ali ele vai experimentar a morte. Mas ele fala que o tempo da minha partida, agora é sério, agora eu vou mesmo, o tempo da minha partida é chegado. Então essa expressão que Paulo usa, volta lá para Filipenses 1, essa expressão que Paulo usa aí, partir e estar com Cristo, no versículo de número 23, são ações simultâneas, partir e estar lá, é coisa que acontece num ato praticamente único, não há um tempo entre a sua partida e a sua chegada lá. O crente que sai dessa vida, ele está com o Senhor. Não há um período de uma viagem intersideral, distante. Para nós a ideia do universo é longa, mas para estar com o Senhor é fração de segundos. Você fecha os olhos aqui e você abre os olhos numa outra realidade. E se você é um cristão temente ao Senhor, você vai abrir os olhos diante do Senhor Jesus. Então Paulo mostra aqui essas ações simultâneas, significando que ao morrer, a pessoa entra imediatamente na presença do Senhor. Quem morre aqui já está imediatamente na presença do Senhor. Paulo fala disso também, lá no texto que lemos em 2 Coríntios capítulo 5, agora no versículo 8, ele diz: estamos, entretanto, em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É simultâneo, uma coisa a outra, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, para o cristão, meus irmãos, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Nós somos construídos com um organismo físico e somos construídos com uma entidade espiritual. O espírito é tão o seu eu, é tão a sua vida e é tão você inteiro, apesar do corpo também te constituir, mas o seu espírito é tão completo como a sua existência, que ele vive sem você, físico. Ele vive sem o seu corpo. Então você estará na presença de Deus com todo o seu conhecimento, consciência e vida, sem o corpo. A sua alma ou o seu espírito é essa construção de Deus, é essa criação magnífica do Senhor, ao ponto de você poder viver sem o seu próprio corpo. Então Paulo diz isso: eu prefiro sair daqui, porque eu estarei lá bem melhor. Lá eu não terei os sofrimentos, as lutas, os problemas que eu tenho aqui no corpo, nessa vida.
Meus irmãos, o outro lado do dilema de Paulo, então, é o reconhecimento de que, por um lado, ele deseja estar com Cristo, mas, por outro lado, ele reconhece o seu dever para com a igreja. Eu quero estar lá, se depender de mim, prefiro partir, diz Paulo, mas olha a continuidade do texto ainda no versículo 24. Por vossa causa é mais necessário que eu permaneça aqui. Então, se depender de mim, eu escolho partir, mas por causa da igreja, eu quero permanecer aqui um pouco mais, eu preciso permanecer aqui um pouco mais. Versículo 24, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. João Crisóstomo foi um pregador da época primitiva, logo depois dos apóstolos, e João Crisóstomo dizia o seguinte, que Paulo está pronto a continuar o seu serviço para que os crentes filipenses fiquem mais fortalecidos, como os filhotes de pássaros precisam da mãe, até que as suas penas cresçam. É isso que Paulo vem dizer aqui na visão de João Crisóstomo. Eu quero partir, mas olhando para vocês, eu preciso ficar. E eu sei que vai ser importante a minha permanência ainda mais um tempo no corpo, para abençoar a igreja, para ajudar a igreja. Paulo, meus irmãos, não era um super-homem, mas ele tinha plena consciência daquilo que Deus tinha chamado para que ele fizesse. Ser um apóstolo, ser um instrutor da igreja, ser um daqueles que receberiam as magníficas revelações de Deus e levariam para fortalecer a igreja. Onde estavam os outros apóstolos? Nós não temos muita informação na Bíblia, não é mesmo? Você tem a história da igreja no livro de Atos, até o capítulo de número 8, Pedro e João aparecem. Depois aparece a conversão de Paulo no capítulo 9. No capítulo 10, Pedro aparece, mas depois desaparecem. Não tem mais os outros apóstolos. A narrativa de Lucas praticamente é contar a história de Paulo. Nós já passamos em outros momentos aqui, olhando a história dos apóstolos, e nós sabemos que cada um deles foi para uma região distante. Paulo aparece, meus irmãos, nas páginas bíblicas, não porque ele fosse melhor, mas porque o Espírito Santo escolheu guardar as cartas paulinas como instrução e como ordenação doutrinária para a igreja. Mas da mesma forma que Paulo recebia revelações e ensinos, os outros apóstolos também eram dotados da mesma capacidade, da mesma habilidade, da mesma experiência de receber revelações especiais de Deus para ensinar a igreja em qualquer lugar que eles estivessem. Mas as cartas de Paulo foram guardadas para instruir a igreja universal por onde quer que o povo de Deus viesse a existir. William Hendrickson, um comentarista cristão, ele vai dizer que a igreja não tinha, essa igreja aqui de Filipos, não tinha mais do que uma década de existência, e Paulo está aqui pronto a renunciar às fascinantes glórias celestiais, a fim de que a sua breve vida terrena fosse prolongada ainda por mais um tempo, de modo que, entre outros, os filipenses pudessem ter as suas carências e as suas necessidades supridas pela presença e pelo ensino desse apóstolo. Então o triunfo na vida de Paulo, meus irmãos, não buscava apenas a sua vontade, mas buscava, acima de tudo, a glória de Deus e buscava também o bem da igreja. Então o fato de que você é um vencedor, significa que você é vencedor não para você mesmo. Embora Deus te dê vitórias, mas isso também tem que abençoar e afetar irmãos, igreja, em qualquer lugar onde você esteja. Então você, meu irmão, minha irmã, eleito de Deus, alcançado pela graça em Cristo, permaneça firme. Permaneça firme, sabendo que o triunfo da sua vida já é uma garantia de Deus. Ele já disse que você é vencedor. Não das circunstâncias apenas aparentes, você é um vencedor quanto à vida eterna. O Paulo vai dizer que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Então cada cristão realmente convertido, convicto de uma nova vida dada por Cristo Jesus, ele sabe que ele tem a garantia da vitória. Ele tem o triunfo eterno para
vivência e vida eterna com o Senhor. Terceira e última coisa que quero colocar aqui para nós, irmãos, o resultado do triunfo na vida do eleito. O resultado do triunfo na vida do eleito. Então, mesmo sabendo, Paulo aqui sabendo que partir era incomparavelmente melhor, o apóstolo Paulo sabe que o resultado seria também a sua permanência em vida. Ele deveria permanecer ainda mais um tempo com a igreja. Olha o versículo 25. E convencido disto o quê? Versículo 24. Que é necessário que eu permaneça com vocês. Convencido de que é necessário que eu permaneça com vocês, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e para o gozo da fé. Então, Matthew Henry, ele vai dizer num comentário que aqueles que têm mais razão para partir devem estar dispostos a permanecer no mundo, à medida que Deus tem alguma coisa e alguma obra para que eles realizem. Quanto mais inesperadas forem as misericórdias antes que eles partam, mais de Deus se verá neles. Ou seja, aquelas pessoas que sabem que estão prontas para ir para a glória de Deus, aquelas pessoas que sabem que podem partir a qualquer momento, é necessário que elas saibam que muitas vezes a vida dela é importante aqui. Precisa permanecer aqui mais um tempo para que Deus use e abençoe a vida delas e abençoe a vida de outros a partir delas. Então, conforme o teor, meus irmãos, das palavras que Paulo usa aqui, ele vai dizer: eu estou convencido, estou certo de que ficarei e permanecerei convosco. É mais plausível então supormos que Paulo tinha essa confiança de que também o Senhor estava querendo isto, de que ele permanecesse, de que ele ficasse mais tempo ali com aquela igreja. Paulo fala de permanecer com os filipenses, mas certamente ele está olhando não só para a igreja de Filipos. Lembra que ele estava preso? O projeto de Paulo não era voltar apenas para Filipos, mas era continuar o trabalho missionário. Ele queria ir até a Espanha. Então, quando ele fala aqui de permanecer convosco, ele está olhando além de Filipos e quem sabe pensando em outras plagas, em outros lugares, onde ele também seria bênção na vida do povo de Deus. Versículo 25, ele fala isto: estou convencido de que ficarei e permanecerei com todos vós. No grego nós temos aqui um jogo de palavras interessante, onde aparece a palavrinha menokai para meno, ou seja, são três palavras aqui, né? Meno, permanecer, e permanecer. As duas palavras são o conceito de permanecer. Meno é permanecer, mas parameno é permanecer com vocês. Então Paulo diz: eu tenho certeza que eu vou permanecer aqui na vida, mas vou permanecer com vocês, ao lado de vocês, junto com vocês. Significa que a permanência de Paulo, meus irmãos, nesse mundo, seria a permanência para estar ao lado do povo de Deus, para estar ao lado daquela igreja, abençoando aquela igreja. Como eu disse, o termo parameno envolve aqui a ideia de permanecer ao lado. Lembra da palavrinha parácleto? Cleto é aquele que consola, mas o para é a preposição de estar ao lado. É aquele que está ao lado para consolar. É o Espírito Santo que está ao nosso lado como nosso consolador. É nesse sentido que Paulo usa essa mesma palavra. Eu permanecerei, mas permanecerei ao lado e junto com vocês. Então, irmãos, o resultado do triunfo, além da permanência de Paulo na vida, era também o progresso dos crentes. O resultado era Paulo permanecer vivo, mas o resultado também era que haveria progresso. Olha o que Paulo diz aí no versículo 25: permanecerei com vocês para o vosso progresso, para que vocês continuem crescendo, para que vocês continuem conhecendo mais e mais ao Senhor. Mais uma vez, citando William Hendrickson, ele vai dizer assim, que a ideia de progresso espiritual é enfatizada paulatinamente em Filipenses, como nas demais epístolas de Paulo, e com esse progresso significa crescimento em amor. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 9, ele fala disso: eu faço esta oração, que o vosso amor
aumente mais e mais. Crescimento em amor, crescimento em fertilidade. Se você olhar no versículo 11, cheios do fruto, produzindo frutos. Crescimento em obediência. Se você olhar para o capítulo 2, versículo 12, ele fala, meus irmãos, assim como vocês sempre obedeceram, também agora continuem obedecendo. Então, crescimento na obediência. Não progredir, meus irmãos, significa regredir. Na vida cristã, ou você está crescendo, ou você está regredindo. Não existe um meio termo. Ou você está avançando com o Senhor, ou você está voltando atrás na sua caminhada. Então não existe um tempo para regredir, mas um impulso para progredir na fé. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. É continuar crescendo cada vez mais, não apenas no conhecimento intelectual, da compreensão racional, mas no relacionamento pessoal também com o nosso Deus. O resultado do triunfo, além da permanência de Paulo em vida, além do progresso dos crentes, do desenvolvimento daqueles crentes, incluía também alegria. Olha aí para o vosso progresso e gozo da fé, ou alegria na fé de vocês. Um comentarista chamado Russell Norman Champlin, ele vai dizer que está aqui em foco a fé evangélica, aquela confiança que temos no plano de salvação de Deus para a nossa vida, aquela confiança que Cristo traz a salvação até aquele que é convertido, aquela entrega da alma ao Senhor, para que finalmente o crente venha participar de tudo quanto Cristo é, ou seja, lá no futuro, você ser semelhante a Cristo. Então é nessa fé que está a nossa alegria. Não é uma fé, como diz a música popular brasileira, não se sabe fé em quê. Não, é fé em Cristo, é fé na pessoa de Jesus, é confiança na pessoa do Senhor, e isso traz alegria para o crente, seja para viver, para morrer, o crente é aquele que tem confiança plena em Cristo Jesus. Então o último resultado que a gente percebe aqui, seria a alegria do reencontro de Paulo com os filipenses. Olha o versículo 26, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vocês se alegrarem em Cristo Jesus, pela minha presença com vocês de novo. Ou seja, eu vou sair da cadeia e vou voltar a estar com vocês. Então Paulo diz que também isso era fruto dessa vitória, desse triunfo que ele tinha em Cristo Jesus. Então, terminando aqui, irmãos, a restauração de Paulo aos filipenses seria um sinal dessa misericórdia divina para com ele, evocando ou trazendo aqui todo o louvor desses crentes de Filipos a Deus, que abençoou, que restaurou, que libertou Paulo da prisão e o devolveu de volta na companhia deles mesmos, permitindo que Paulo os visse mais uma vez. Nós não temos notícia disso, a Bíblia não registra. Paulo voltou a Filipos? Possivelmente sim. Nós não temos muita segurança com isso, mas Paulo pode ter sim voltado a Filipos e reencontrado com aqueles irmãos. Então a grande expectativa que o Evangelho proporciona nos eleitos irmãos é a de que sempre eles serão vencedores. Cada cristão verdadeiro, diz Paulo, é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mesmo que aqui a gente seja derrotado, mesmo que aqui, como aconteceu com Paulo, ele tenha a sua cabeça cortada, ele morra, mas ele é um vencedor, porque ele vai ganhar a coroa da vida, ele vai ganhar a vida eterna com o Senhor, não porque ele fez isso ou aquilo, mas porque ele foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8:37, Paulo diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E em 2 Coríntios 2:14, Paulo diz que graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o bom perfume do seu conhecimento. Deus sempre nos conduz em triunfo. Termino aqui. Você recebeu de pronto uma má notícia. Não tem vida cristã confortável. Ao longo da sua carreira, em algum momento, as tribulações vão te alcançar. Em algum momento, oposições vão chegar a você, porque você é um cristão verdadeiro, porque você é um cristão piedoso.
Então existem tensões, existem lutas que aparentemente podem trazer apreensões a você. Existe algum problema que você está passando, ou você percebe na sua caminhada, que pode trazer, quem sabe, alguma ansiedade, alguma inquietação? Na caminhada cristã, meus irmãos, nós poderemos enfrentar noites de trevas, noites escuras, adversidades, tempestades, mas lembra, quem está conduzindo a sua embarcação no meio dessa tempestade? É Cristo? Relaxa, fique tranquilo, a embarcação vai chegar do outro lado. A sua vida vai alcançar o destino eterno, porque o Senhor é quem conduz a sua vida. Então a base do nosso triunfo não está em nós, não está na nossa capacidade de remar, não está na nossa capacidade de vencer os problemas, mas a base do nosso triunfo está no próprio Deus, que nos traz esperança e perseverança nessa jornada. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, os eleitos sempre serão mais do que vencedores. A questão é, você é de Deus? Você tem certeza absoluta de que foi alcançado pela graça de Deus em Cristo Jesus? Que você foi alcançado pelo Evangelho e crê nesse Evangelho? Realmente nada te tira dessa direção. Não há outro Salvador, não há outro Redentor, não há outra forma de vida eterna a não ser em Jesus. Se você tem essa convicção, meu irmão, é a certeza da sua eleição. É a certeza de que você foi chamado por Deus para estar com Ele no seu reino de glória. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que apesar das lutas e problemas que você possa ter na vida, lembre disso, a garantia do triunfo é dada por Deus, é dada por Jesus a cada um de nós. Para Paulo, nas circunstâncias dele, para mim e para você, na nossa vivência, na nossa circunstância, mas na certeza de que o triunfo final está garantido pela obra de Jesus Cristo. Deus te abençoe.